Boa noite. Boa noite, aqui quem fala é Marcos, da JM Gráfica. Nós estamos começando agora um bate-papo entre a filósofa Clety Brasil e o senhor Fabrício Miller, superintendente de trânsito de Salvador. É com muita honra que aos 26 anos a JM Gráfica terá uma escritora representando neste belo dia do escritor. Clety, filósofa e também escritora de vários livros, certo? O senhor Fabrício Miller, superintendente de trânsito de Salvador, muito competente na gestão que exerce, com uma equipe fantástica de pessoas em todos os níveis, desde sua assessoria até os níveis de diretoria e os seus apoiadores. Podemos citar vários, como o senhor Fernando, Miriam, Rita, que trabalha na Secretaria de Saúde, mas dá um apoio muito grande ao Detran, e também Dr. Paulo Borel, que transforma alegria e capacidade no exercício de sua profissão como perito médico. Certo? Senhor Fabrício Miller. Boa noite. Boa noite a todos, como vamos? Eu sou Marcos, estou lhe conhecendo agora, sou o proprietário da JM Gráfica, e nesse dia, o dia do escritor, estou passando a palavra a Clety Brasil Zeda, que tem um projeto voluntário de educar no trânsito, certo? Vou passar, Clety, assuma aqui a cadeira presidencial, por favor. Obrigado, Marcos. Boa noite. Boa noite, senhor Fabrício. Como vai, Clety? Tudo bem? Tudo em paz. É um prazer enorme tê-lo aqui. Prazer todo meu. Boa noite também a todos que reservaram esse tempo para nos assistir. Amigos, família, meus escritores queridos. E é com muito prazer, né, que no dia do escritor eu aceito esse convite da JM Gráfica. Podemos começar? Vamos lá. Parabéns pelo dia, parabéns a todos os escritores que estão presentes pelo seu dia. Obrigada. Sabemos que a nossa forma de ser e o nosso jeito de encarar o mundo influencia tremendamente na nossa forma de dirigir. E estamos vivendo uma pandemia, uma situação única que atingiu a todos, não é? Todos no mundo passando por isso. E se já vivíamos com um grau muito alto de estresse, imagina agora enfrentando tudo isso, que é tudo muito novo para todos nós. E eu gostaria de saber o que a Transalvador tem feito para amenizar um pouco esse estresse do condutor no trânsito. Olha, primeiro agradecer aí o convite, dizer que é um prazer bater esse papo com você. Recebi seu presente na sexta-feira, ainda não tive a oportunidade de lê-lo, mas farei. E dizer que realmente é um momento muito difícil para todos, é um momento que exigiu aí um exercício mental de todos. A gente que trabalha na área de trânsito, a gente sentiu muito isso, inclusive uma das primeiras ações que nós tivemos que fazer foi junto com as nossas equipes. Chamamos ali os representantes da categoria, chamamos todos os agentes de trânsito que têm representatividade, que são ouvidos pela categoria, e tivemos uma
um papo muito aberto, um papo muito franco, aonde naquele momento, e aí como em qualquer órgão público, existem as diferenças ideológicas, existem as diferenças de posicionamentos, mas naquele momento houve um acordo, eu diria que um compromisso de todos, que naquele momento a gente teria que ter um objetivo comum, como sempre, mas um objetivo que deveríamos caminhar juntos, porque passaríamos momentos muito difíceis. Sabíamos que teríamos que estar firmes, fortes, presentes nas vias de Salvador, para garantir a segurança das pessoas, ainda mais num momento onde não seria desejável que acidentes de trânsito continuassem a acontecer no mesmo volume, enchendo, lotando ainda mais os leitos de UTIs, os leitos dos hospitais, que passariam por momentos de muita pressão. É claro. E desde então, eu estou falando isso primeiro pelo lado do agente de trânsito, pelo lado da nossa equipe, houve esse comprometimento de pronto de todos. Até hoje, a gente tem tido um acompanhamento pelos representantes de associações e sindicatos, onde a gente vem discutindo semana a semana como devemos, primeiro, proteger os nossos servidores para que eles possam estar nas ruas protegendo a população. É claro que todo o foco, e eu diria que toda a energia da Transalvador, ela acabou sendo desviada muito do monitoramento de trânsito, até porque o volume nas vias diminuiu bastante, diminuiu significativamente, e isso nos permitiu focar nossas atenções e focar toda a nossa energia, a energia do nosso pessoal, nas ações de saúde, nas ações de proteção à vida, né? De uma forma ou de outra, o agente de trânsito, ele lida com a vida, ele lida protegendo a vida. A gente apenas mudou ali a forma de atuar e começamos a fazer aí o trabalho de apoio das ações da Secretaria de Saúde, ações da Prefeitura que visavam ali a proteção, desde vacinação, desde doação de cestas básicas. Então, todas essas ações, todas essas operações contaram com o apoio dos agentes de trânsito da cidade. É claro que agora, com uma maior flexibilização das atividades econômicas, a gente precisa rever e voltar um pouco o foco ao trânsito, que a partir dessa segunda-feira ele já deve estar ali muito próximo de um normal, né? Então, é importante que a gente esteja aí. Mas do ponto de vista de comportamento humano da população, do comportamento do condutor no trânsito, veja, a gente, evidentemente, que entendendo o momento de grande dificuldade, a nossa presença, a gente não teve, nesse momento, Cleti, nenhum tipo de ação de campanha ou ação educativa, né? A gente teve realmente que entrar de cabeça nessas ações de proteção à vida, então realmente não foi possível a gente agir e atuar muito na questão de conscientização, na questão de campanhas educativas nesse momento. Um dado importante, e aí um dado preocupante e importante, foi o grande aumento no número de multas por velocidade, né? A gente percebeu que a população, em razão, e aí talvez tenha uma explicação um pouco mais profunda de comportamento, né? E não simplesmente o fato das ruas estarem mais vazias, que acabou estimulando o uso da velocidade. Talvez isso tenha uma outra questão que eu ainda não consigo entender, mas futuramente, quem sabe, essa razão acabe ficando mais clara, para que as pessoas estivessem mais apressadas. Eu não sei se talvez um pouco de medo ou vontade de querer chegar em casa mais rápido. Então, isso tudo pode ter, claro, né, tido algum reflexo. As pessoas estão saindo apreensivas, né? A gente tira por a gente. Porque algo que passou pela nossa avaliação era uma coisa mais simplória. Olha, as ruas estão mais livres, as pessoas estão abusando mais da velocidade. Mas eu acho que quando a gente fala de comportamento humano, a gente acaba se surpreendendo com algo que a gente não vê no primeiro momento, mas que pode estar acontecendo também. Depois tem um outro tipo de olhar, né? Eu concordo com você. Bom, a gente tem muito pouco tempo. Eu vou
querer saber um pouco, resumidamente, essa mudança que houve aí na carteira, na CNH. Na sua percepção, a mudança da validade e a mudança dos pontos. Não sei se já tem tudo definido. Eu queria que, rapidamente, você dissesse Eu vejo, a sua percepção sobre isso. eu vejo, principalmente a questão dos pontos, eu vejo com muita apreensão. Primeiro, porque eu acho que o cidadão, o condutor brasileiro, ele não é suficientemente maduro para que haja nenhum tipo de flexibilização. Infelizmente, no trânsito, quando a gente fala de fiscalização, de comportamento, do próprio comportamento do cidadão, a gente não está maduro, o brasileiro não está suficientemente maduro para que se flexibilize absolutamente nada. Né? Você aumentar de 20 para 40 pontos é aumentar. A gente já tem uma impunidade muito grande aqui no trânsito do Brasil. As pessoas bebem, as pessoas cometem acidentes, matam umas às outras e você vê pouquíssimas pessoas presas. Então, eu me preocupo com a mensagem que é passada para o infrator costumar. Olha, você fazia 20 pontos, você perdia a carteira, agora você pode fazer 40. Então, isso me preocupa, essa mensagem que é passada. Eu também, sinceramente, fiquei preocupada com isso. Com a questão da validade dos 10 anos, aí eu diria que existe uma questão talvez mais média, ordem média, que eu não tenho propriedade suficiente para opinar sobre isso, porque aí já é uma questão de reflexos, de visão. Então, eu prefiro... Né, as deficiências, Exatamente. carros adaptados, tudo isso, né? Exatamente. Ok. Eu sou escritora, todos sabem, e escrevo sobre a vida. Eu digo sempre que a minha matéria-prima é gente. Eu adoro gente. E eu sou servidora, aposentada, trabalhei no Tribunal de Justiça durante 26 anos, e desde lá já existia em mim um desejo muito grande de fazer alguma coisa pelas pessoas com referência ao trânsito. Eu presenciava as audiências e aquilo me dava uma aflição muito grande de como as pessoas iam sair dali com aquele emocional, né, completamente abalado, depois de perder a guarda de filhos, depois de perder em menos de meia hora um patrimônio que levou uma vida para construir, e todos os problemas de família, a gente sabe que envolve e que são passados ali por aquela mesa. E eu ficava sempre muito aflita com isso. E às vezes até perguntava, veio de carro, veio de táxi, e tentava acalmá-lo um pouco. E aí comecei realmente a escrever um projeto que não foi oficializado ainda, que chama Cuidar de Gente no Trânsito, e comecei a fazer palestras, inclusive lá na sala de espera, sempre dizendo isso, de aquietar a mente, a gente colocava músicas e tudo, uma forma realmente das pessoas saírem de lá um pouco mais tranquilas. E fui também começando a descobrir muita coisa interessante. E a gente passa a ver quanta gente boa se interessa pelo trânsito e o quanto tem feito, não é, para melhorar realmente a vida das pessoas. E durante o projeto, eu fiz uma pesquisa que eu procurei saber o que poderia ser feito para humanizar um pouco o trânsito de Salvador, que a pesquisa foi feita aqui. Me surpreendi demais com as perguntas, com as respostas, porque há todo tipo de motorista, não é? As respostas foram muito variadas. E pude perceber também muitos tipos de motoristas, através dessa pesquisa e da própria opinião que davam, e fiquei surpresa, além dos tipos que são cadastrados, percebi tipos assim assustadores, de pessoas que bancam o pateta mesmo, que tem aquele filmezinho, né, que ele sai de casa muito cordial e tudo, e quando senta no carro, ele se transforma como dono da rua, porque paga os impostos. Então, eu encontrei alguns patetas, né, por aí, fazendo isso, porque pensava exatamente assim. Não, se está na minha frente, eu tenho pressa, eu tenho que passar tudo isso.
O projeto, eu trabalho muito a educação, em primeiro lugar, a empatia e a paciência, acima de tudo. Nós que dirigimos, principalmente numa grande metrópole, sabemos o quanto é importante ter paciência. E exercitar a empatia de se colocar realmente no lugar do outro. Eu sempre digo, a pressa do outro pode ser realmente de verdade. E aí descobri, por exemplo, um motorista que quer ser professor todos os dias. Ele quer ser professor. Quer ensinar com o próprio carro. O agressivo, que está pronto para briga a qualquer momento. Vive armado, e aí a gente vê as grandes tragédias que acontecem no trânsito aí todos os dias. Me deparei também com um tira-fino, é aquele que sai realmente de casa para realmente desafiar o carro que passa por ele e que ele vai atrás. Realmente para revidar o que ele sofreu. E tem também o condutor que dirige, se torna muitas vezes vítima desses motoristas, né? Que não estão nem aí. Infelizmente, muitas vezes é o que sofre, não é? Então, eu gostaria de saber de que forma os agentes são preparados para lidarem com esses tipos diversos de motoristas perigosos que existem por aí. Olha, Cleitinho, a gente tem aí, ao longo dos anos que a Transalvador está aí, que é 7, que antecedeu a Transalvador está aí, diversos casos de situações envolvendo os diversos tipos de condutores que você citou com os nossos agentes. Claro que muitas vezes, lamentavelmente, acontecem alguns problemas de conflito, alguns tipos de hostilidades que acontecem de ambos os lados. O ambiente do trânsito é, de fato, um ambiente altamente estressante, altamente estressante. Eu tô há quase 8 anos. Nos estressa. Claro, além, imagine se dirigir já é estresse, imagine quem está ali fiscalizando e monitorando e cuidando para que não haja nenhum tipo de problema. E muitas vezes não tem ali, por parte do cidadão, por parte do condutor do outro lado, a simpatia. Porque, querendo ou não, a Transalvador hoje como outros órgãos de trânsito, mas a Transalvador é o órgão mais disciplinador do município. É o órgão mais disciplinador. E isso, muitas vezes, não é visto com bons olhos. Eu assumir a posição, né, de disciplinador é muito oneroso. Oneroso, é antipático, é desgastante. É verdade. E eu já presenciei situações que, se eu contar, ninguém acredita. De você estar ali ajudando, você estar ali na rua, as pessoas passam, acham que é você que está criando um problema, xingam. É algo terrível. Então, não é fácil você lidar com esses tipos de perfil que você disse. Tem que ter muita inteligência emocional ali. E muitas vezes isso, às vezes, falta, né, de ambos os lados. Mas é um aprendizado no dia a dia. Você veja que as pessoas, na verdade, acabam vendo o cidadão, o agente de trânsito, ali como um inimigo, na verdade. E o cidadão está ali para ajudar, né? Mas, infelizmente, por ser um órgão disciplinador, realmente a gente tem esse tipo de situação. Mas, assim, o que a gente percebe, o que a gente tem feito é capacitar ao máximo esses agentes. As próximas turmas que serão aí, com fé em Deus, homologadas no concurso, serão chamadas, também entrarão com essa capacitação para buscar ali entender cada momento, entender como agir com cada um desses perfis de condutores de forma diferente. Esse é talvez o grande desafio do agente de trânsito. Muito legal. Eu conheci de perto, depois que eu comecei, né, há uns 5 anos, de 5 anos para cá, eu posso dizer, eu sou muito criança nesse assunto de trânsito. Mas tenho, na medida do possível, conseguido participar de muitos eventos da Transalvador, inclusive seminários, congressos, mesas redondas, muitas ações que vocês fazem. E eu acho muito legal um projeto que vocês têm na escola,
que forma condutores, crianças condutoras do futuro. Inclusive, já fui em 2 edições de premiações, convidadas por Miriam Bastos, que faz um trabalho belíssimo, né? E sua equipe toda. Eu sempre digo, Fabrício, que ninguém faz nada sozinho, não é? É uma equipe, eu acho que é tipo uma equipe de futebol, um time de futebol. O importante é fazer gol no final. E eu sinto isso, conhecendo um pouco mais de trabalho da Trans Salvador, sem querer jogar confete nenhum, mas é realmente um trabalho árduo e são várias ações que são produzidas ao longo dos anos. E o que me preocupa um pouco, e eu queria rapidamente saber de você, é esse trabalho que vocês fazem nas escolas, as escolas agora fechadas, como que a Trans Salvador pensa em dar continuidade a esse projeto? Como você disse, esse projeto Condutores do Futuro, ele é liderado pela nossa professora Miriam, nossa gerente de Educação para o Trânsito, uma pessoa abnegada, dedicada, ela realmente ela é diferenciada e ela veste a camisa. Para ela que ela respira a Trans Salvador. Ela respira a Trans Salvador, ela respira Educação para o Trânsito. Né? E uma equipe maravilhosa. Toda a equipe dela. Aliás, assim, as pessoas conhecem pouco, mas toda a equipe da Trans Salvador é uma equipe absolutamente dedicada. Você tem tido sorte. A gente tem aí servidores de uma dedicação, e é de segunda a segunda, Cleiti. A gente não tem final de semana, a gente não tem feriado, todos estão sempre à disposição, sempre dispostos. Não tem carnaval, não tem São João, não tem nada. A pessoa está sempre... Cada fase, né? Cada fase precisa de ações diferentes e vocês têm feito realmente intervenções muito positivas. Não, não tenho dúvida. E esse é um desafio que Miriam já está planejando. A gente teve uma conversa tem umas 2 ou 3 semanas, onde ela veio me apresentar um material que seria entregue junto com cestas básicas para as escolas municipais, para os alunos das escolas municipais. Eu não tenho dúvida que esse trabalho dos condutores do futuro, ele é de uma extrema importância, até porque eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que esses jovens serão muito melhores condutores do que nós. Eles serão muito mais respeitadores do que nós. A gente sente isso nos desenhos que eles fazem. Exatamente. E veja que crianças hoje que nem pensam ainda em dirigir, mas já sabem que aquela marca no chão é a marca da bicicleta, que aquele espaço é o espaço da bicicleta, já crescem com essa informação, com esse discernimento, e vão respeitar muito mais do que a gente respeitou. Né? Muito mais. A pessoa entra no seu carro, acha que ela é dona do mundo, pode realmente fazer o que quiser, esquece qualquer tipo de regra. E essas crianças, que são crianças que já começam a conhecer os seus limites, começam a conhecer de forma muito lúdica, e Miriam faz isso muito bem, as leis, as regras. Eu não tenho dúvida que esse trabalho ele virá em forma de... ensina para eles, né? Exatamente, ele virá em forma de resultados efetivos que vão reduzir ainda mais o número de mortes no trânsito. Enfim, eu acho que esse trabalho ele é imprescindível e Miriam não tem pessoa melhor para fazer do que Miriam. Ok. É impossível a gente não voltar para o assunto de pandemia novamente, não é? É o que tem de mais atual na vida da gente e modificou a vida de todo mundo. E nós pudemos observar um fluxo muito grande de motos, de ambulâncias, de bicicletas, justamente pela demanda que existe de realmente suprir a necessidade das pessoas que estão ficando em casa. E eu gostaria de saber também como que a Trans Salvador está dando esse apoio a essas pessoas que estão realmente na linha de frente de trabalho. Veja, a gente está já, desde o início da pandemia, a gente está fazendo um trabalho muito grande de planejamento acerca, talvez não do momento de pandemia, mas do pós-pandemia. O mundo, ele certamente sofrerá modificações muito profundas da forma de se dar com a cidade, de se dar um com os outros, a própria mobilidade, o transporte público, tudo isso sofrerá modificações e a gente não tem nenhum tipo de dúvida sobre isso. Existe um movimento muito forte no mundo inteiro, começado ali pela Europa,
onde o pedestre, a mobilidade ativa, ela tem uma prioridade, né? Salvador, poucas pessoas sabem, mas em um trabalho de pesquisa, de pesquisa Origem e Destino, que foi feito em 2012, mostrou que quase 40% da população de Salvador se desloca ou a pé ou de bicicleta num trecho, nos trechos curtos. Então, Salvador já tem essa cultura. Então, o que a gente tem feito desde o início dessa gestão e agora, com o pós-pandemia ampliado, é realmente modificar a cidade. É um novo urbanismo que a gente está propondo para a cidade, e aí a gente está trabalhando junto com a Fundação Mário Léo Ferreira, né, em melhorar condições de trafegabilidade das pessoas a pé, criar ciclovias e ciclofaixas provisórias que podem se tornar permanentes, fechar ruas exclusivamente para pedestres, e aí você consegue proteger esses pedestres, dando um distanciamento social que é apesar dos protestos, né? Apesar dos protestos, tudo que é novo, tudo que gera resistência, gera reclamação, mas nosso papel aqui acreditando no que é certo, é avançar, né? E lá na frente é o bem comum, não é? Exatamente. Agora teve uma dessas ações que nós ajudamos a estruturar, o prefeito lançou semana passada, que é a utilização de espaços públicos por bares e restaurantes, né? É levar as pessoas a ocupar as ruas, né? As ruas abertas, as ruas com ventilação, onde você consegue um distanciamento maior, então você consegue ali minimizar os riscos de contágio do vírus. Enfim, o que a gente tem feito é tentar realmente trazer essas condições com maior segurança. Então, o que a gente está pensando muito fortemente agora, respondendo a sua pergunta, é mais no pós-pandemia e como o mundo vai se comportar quando essa crise passar. Ok. Eu gosto muito das citações de Francisco Caronce. Ele cita uma coisa que eu acho assim fundamental, que resume realmente tudo isso que a gente está dizendo. Ele foi piloto, né, da Força Aérea durante muito tempo e fez um trabalho belíssimo lá no Laboratório Nacional de Trânsito. E ele conta uma história de que aviões, quando caem, por exemplo, um avião quando cai e mata, por exemplo, 200 pessoas, as televisões, durante uma semana ou mais, noticiam aquela trágica notícia, e é claro que tem que anunciar, mas de uma forma, procurando a caixa preta, entender por que o avião caiu, né, as mortes, tudo isso é muito dolorido. E aí, ele faz uma comparação que o trânsito mata muito mais do que isso, diariamente. E as pessoas parecem que vão se acostumando a conviver com esses óbitos, com essas lesões, com pessoas que ficam incapacitadas para a vida toda e realmente não dá uma atenção devida, de cuidar, de ter um pouco mais cuidado com o outro quando você senta e liga o seu carro para sair. Então, eu gosto muito dessa explicação que ele dá, não é? Porque realmente alerta a gente em cuidar um pouco mais do outro. Você sair de casa, porque o desejo de todo mundo é sair, realizar o que tem que realizar e voltar com segurança para casa. Isso aí é inevitável, é o que todo mundo deseja. Mas esse percurso, principalmente numa grande cidade, está se tornando muito indefinido. Saímos de casa e não sabemos nem se voltamos ou como voltamos. Verdade. Bastos, assaltos, tudo isso que envolve assaltos à mão armada, que leva seu carro. Então, tudo isso gera um estresse muito grande. Então, quanto maior o nível de concentração e de atenção você saindo para dirigir, claro que você está ali para salvar vidas. E essa coisa eu observei muito fazendo as pesquisas. Tem gente que não deixa o outro passar. Eu sempre digo, a pressa do outro pode ser muito maior do que a sua. E às vezes, a lentidão, você não sabe se aquela pessoa está ali a primeira vez saindo sozinha no seu automóvel. Então, é justamente praticar a empatia.
e sair completamente desarmado, né, todos os dias, querendo realmente contribuir para que seja um trânsito seguro. E que morra menos pessoas, né? Lesam menos gente. Esse é todo o objetivo, esse é o objetivo que nos move diariamente. Salvador, ele conseguiu, não sei se você sabe, atingir uma meta que foi estabelecida pela ONU, a década de segurança do trânsito, que foi de 2011 a 2020, e Salvador conseguiu atingir a meta com 3 anos de antecedência. Isso, inclusive, comemoramos lá em alguns eventos isso, né? Isso, e isso parecia uma utopia quando foi lançado esse desafio e quando quase 180 países foram signatários desse documento na ONU, isso parecia uma utopia, né? As pessoas achavam que 50% era algo muito inalcançável, mas foi possível, né? E se é possível você reduzir 50%, certamente é possível você reduzir a zero. E depende de cada um de nós, não é isso? Depende de cada um de nós, depende da forma que cada um de nós entra no seu veículo, liga a ignição, como você dirige, a forma de respeito. Então, isso tudo, claro que é algo que tem que ter um trabalho ainda muito forte pela frente. A gente não vai... Não há outro caminho. Não há outro caminho que não a educação. O pedestre também, não é? A gente que dirige, a gente vê muitas vezes a faixa está ali para atravessar, ele atravessa 2 metros antes da faixa ou 2 metros depois, não é? E a gente vê. Lamentavelmente, coisas acontecem. Eu moro aqui perto do Shopping Barra, e se você ficar ali na frente do Shopping Barra observando aquela passarela que fica em frente, você vai contar mais pessoas passando por baixo dela, colocando-se em risco, do que por cima. O tempo que eu passei conversando muito com as pessoas e catalogando essas opiniões e tudo, uma das coisas que mais me indignava era justamente encontrar uma resposta. Química acontecia, ou acontece, né, na cabeça das pessoas, que sabe o que é certo fazer, mas não faz o certo, faz o errado. E às vezes a gente pergunta, reclamou tanto para pedir uma passarela e tal, e não usa. Não, porque se passar por baixo é mais rápido. Ali é realmente se jogar para a morte, né? Porque você não sabe. E muitas vezes o motorista não tem condição nenhuma de evitar aquele óbito ou aquele atropelo. Então, passa por educação e não há outro caminho. Temos realmente que cuidar. Eu, às vezes, fico um pouco descrente dessa geração que é a nossa, a quantidade de motoristas que fazem questão de continuar exatamente como são, e eu olho realmente somente as crianças, que dão um alento e dão uma esperança realmente da gente ter um trânsito mais seguro e se morrer menos gente e se lesionar menos gente. Não há dúvida que é possível sim chegar a isso, é possível chegar a um grau de educação e de respeito aonde a gente possa aspirar aí em pouco tempo, ou talvez em muito tempo, se for o caso, que realmente a gente tenha aí um trânsito mais seguro para todos. Já existe um movimento chamado Vision Zero, que é visão zero de acidentes. Vários países da Europa já estão perseguindo essa meta, e é possível. A gente não pode achar que é possível lá e não é possível aqui. Claro, claro. E a gente vê nas grandes cidades do mundo, por exemplo, lugares que você diz, mas vai colocar bancos para as pessoas sentarem, é completamente impossível, um ambiente mais humano e tudo. E tem se provado que o ser humano vai e senta e gosta daquele local, não é? Porque estamos ampliando, Cleide, estamos ampliando. Não é? Isso, as cidades foram criadas pensando nas pessoas e os carros tomaram conta, o progresso tomou conta. Exatamente. Não é? Então, essa forma de humanizar as cidades, eu acho que qualquer tentativa vale a pena. Com certeza. Principalmente quando você pensa na própria humanização, não é, das pessoas. Veja que a gente começou esse movimento de bike e
requalificando espaços públicos, e muita gente questionou, perguntando se a gente achava que aqui era Europa, que aqui não ia dar certo, né? Eu me lembro disso. Eu ando de bicicleta, eu adoro, adoro. Quanto mais se amplia, mais eu fico mais alegre. Sobretudo no que se fala às bicicletas. E uma vez me questionaram, não me lembro exatamente aonde, se eu estava achando que aqui era Amsterdã. E aí eu falei com a pessoa, e me lembro muito bem dessa discussão, eu falei, olha, Amsterdã, a Holanda, até a década de 70, início da década de 70, ela era toda para os carros, né? Ela foi construída no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, para os carros, né? E aí a própria população se insurgiu, e quando veio a crise do petróleo em 73, a população se insurgiu e pediu mudanças. Pediu que a cidade fosse modificada. E a cidade vem sendo modificada e devolvida às pessoas, devolvida às bicicletas, como a gente conhece ela. Só que eles estão há 50 anos à nossa frente, 40, quase 50 anos à nossa frente. Então, por que achar que aqui não pode chegar lá? Eu acho que pode. Eu acho que tem que ter vontade, tem que ter realmente... primeiro ponto, eu acho que é mais importante, vontade política. E sequência no trabalho. Você não pode avançar e depois retroagir, coisa que a gente está acostumado aqui no Brasil. Faz-se uma coisa e depois se desfaz elas. Você tem que seguir e a gente chega assim, com certeza, por que não? É verdade. E eu acho muito assim, Fabrício, o que você pode fazer como cidadão, não é? Não ficar esperando, claro que é de competência dos órgãos públicos, fazer sim, e eles têm competência para isso, não é? Realizar as pequenas e as grandes ações. Mas o que eu posso fazer para dirigir? O que eu posso, por exemplo, conversar com o outro para ver se não é mudar o ponto de vista, é justamente esclarecer, olha, lá era assim, mas aqui também é possível ser. E eu acho que as grandes mudanças, eu tenho certeza que as grandes mudanças começam realmente com essas pequenas ações, essas pequenas conscientizações. Só assim a gente vai conseguir realmente criar um mundo melhor e mais seguro. Está na mão de todos nós. Temos apenas 10 minutos, infelizmente. Então, eu gostaria de saber o que você quer deixar, não é, de mensagem final aí para tanta gente que está nos escutando. Bom, na verdade, eu queria aproveitar o seu pensamento agora e dizer, olha, que realmente está na mão de todos nós. Não é só cobrando do poder público, e o poder público ele deve ser cobrado sim, né? Tanto no trânsito como em qualquer, a gente deve ser cobrado, mas saber que todo mundo tem sua participação, né? A mudança de comportamento, a mudança que nós queremos está nas nossas mãos. Desculpe. Não é achando que o poder público será capaz de realizar essa mudança por si só. Então é importante que todo mundo faça o seu, todo mundo faça um pouco, que a gente consegue realmente chegar aí num mundo muito melhor, principalmente no que diz respeito ao trânsito. Realmente tudo mudou e eu acredito que nós vamos precisar também de muita paciência, não só no trânsito, mas em tudo. É a fila da farmácia, é a fila do mercado, é a fila do ferry, é tudo. Eu acho que a gente tem realmente que exercitar essa paciência, porque de nada adianta, de nada adianta. Ninguém gosta de fila, ninguém gosta de engarrafamento. Você, quando sai, realmente, você quer chegar o mais rápido possível, e eu sempre penso assim, não só eu quero chegar, mas todo mundo quer chegar. Então, eu acho que a empatia realmente é você se colocar todos os dias no lugar do outro. E assim a gente vai realmente saber o que aquele condutor, não é? Olhar com mais amor, com mais amorosidade, com mais carinho para o outro, sabendo que nós somos uma grande família. E agora nós estamos cada vez mais interligados uns aos outros. Você vê que o vírus veio mostrar isso. A primeira coisa que nos roubou foi justamente o afeto, a proximidade, né, das pessoas que a gente ama. Então, eu espero que a gente não precise mais de
algumas pandemias, que essa já esteja de bom tamanho para a gente fazer reflexões profundas que possam fazer realmente a diferença, não só na nossa vida, mas também na vida do outro. Queria lhe agradecer, Fabrício, por este momento, agradecer todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, separou um pouco do tempo, né, delas para pararem, e lhe dizer que continue, porque desistir jamais. Sei que você luta com dificuldades enormes, qualquer gestor, basta assumir para saber. E as críticas, se ligue somente nas críticas construtivas, que eu acho que elas é que fazem realmente a diferença. E a gente não pode, eu sempre digo, Jesus não agradou ao mundo, não somos nós que vamos conseguir agradar. Mas o importante é a gente realmente ter essa leveza de cuidar do outro e de desejar realmente um mundo melhor. Não tenha dúvida, esse é o nosso papel e é com isso que a gente acredita e é com isso que a gente segue. Né? É verdade. E eu estou ali enquanto superintendente, mas pode ter certeza, Cleiti, que por trás existe uma equipe que continuará seguindo com essa missão e tenha certeza que são pessoas que estão ali vivendo com esse objetivo. Tá? Eu agradeço o convite. Agradeço o convite e Isso é muito importante. Continuar fazendo, mesmo que as gestões acabam, mas que as pessoas deem continuidade a um trabalho tão sério que já começou a ser realizado e que é para o bem de todos. Muito obrigada por tudo, pela sua atenção e obrigada a todos que nos assistiram. Boa noite. Eu que agradeço, um beijo e um abraço a todos. Tá, obrigada.